Muito boa noite, pessoal. Vamos para mais uma prosa com o autor aqui no Prosa Verso e Vinho. É tão bom estar com cada um de vocês. A gente já começa agradecendo por vocês estarem aqui conosco. Vai ser um prazer imenso essa prosa de hoje, porque, claro, além de falarmos aí com um autor, ele também é terapeuta, então ele vai trazer uma nova perspectiva de literatura para nós, muito importante, muitas reflexões para que nós, enquanto seres humanos, possamos aí nos abraçar enquanto seres humanos errantes e seguirmos em frente. O que vocês acham dessa proposta? Vamos que vamos, meu povo, muito boa noite. Vamos chegando, eu vou convidando aqui o nosso querido autor João Oliveira. Ele que vem do perfil, ele tem o perfil, né, Restaurando Mentes. Então já aproveitem, quem não segue já vai lá seguindo esse nosso querido autor. Simbora! Convidando vocês, nosso querido João Oliveira. E vamos que vamos. Boa noite, Áurea. Olha quanta gente por aqui. Olá, pessoal. Olá, João. Agora vai dar certo. Agora vai, né, João? Sem Já deu? problema, sem problema. Eu acho que o áudio agora tá mais limpo, né, pessoal? Como é que tá aí? Vão avisando para nós, por gentileza. Vou chamar a Natasha. Eu tô ouvindo bem. Você consegue me visualizar? Consegue me ouvir, João? Tô ouvindo bem, tá bem mais limpo o áudio mesmo. Ah, beleza, beleza. Áudio ok, o pessoal tá falando. Oi, Natasha! Oi, áudio aqui. Isso aí, acho que o áudio tá ok por aí, né? Tá. Vamos que vamos. Eu tô aqui mega curiosa para conhecer o João. Ele que vem com essa nova perspectiva de literatura, ele que vem trazendo grandes reflexões para que a gente possa até nos perdoarmos, né? Diante de diversas situações. Ixi, Simone tá falando que tá oscilando. Eita, gente. Vocês conseguem me visualizar e ouvir bem? Tá bem melhor agora. Tá. Natasha, João fala consegue... algo pra gente testar você. Tá. Dá uma João, ajeitada na... Como? João, consegue nos ver certinho e ouvir? Sim, eu tô vendo. Então vamos tocar. Só não tô vendo a Natasha, tô só ouvindo. Ah, é? É. Não Mas tá tá vendo a aparecendo pra mim. Stephanie? Só a Stephanie. Uhum. Tá, não tem problema. Olha para esse cabelo horroroso dela ali, tá? Não tem problema. É sem graça. Gente, eu falo que estilo é para poucos, né? Estilo é para poucas pessoas, então a gente precisa rever os conceitos aí, né? De estilo. E é isso, meu povo. Bom, o pessoal de casa tá vendo todo mundo, parece que estão ouvindo todo mundo também, estão falando que a imagem tá boa, a fala parece que estabilizou. É isso aí, gente. Aquilo que é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, então a gente tá aqui. Ô, João, se você tiver algum celular, computador, alguma coisa que você possa ter como referência para ver o rostinho bonito da Natasha, que geralmente está corado por natureza, não precisa nem de blush, tá? Se você quiser aí uma referência, fica à vontade. Vamos que vamos, então. João, se apresenta para nós quem é o João antes de ser um autor. Então, tá bom. Eu me chamo João Oliveira, sou de Mozarlândia, no interior de Goiás, na região do Cerrado Goiano. Antes de ser autor, também construo vidas, né? Costumo dizer que a vida é uma construção. Nós estamos sempre construindo alguma coisa. Então, quando eu estou construindo para as pessoas morar, eu estou ajudando as pessoas a construir a vida delas mesmas. E nós estamos vivendo um momento da sociedade onde as pessoas estão muito destruídas emocionalmente. Então, principalmente depois do Covid, depois de tudo que aconteceu em 2020 para cá, e realmente a sociedade precisa de cuidar dessa estrutura, né? Que somos nós. Nós somos uma estrutura que às vezes ela é negligenciada e deixada por último, cuida de muita coisa. Então, eu sou
pai, sou casado há 17 anos, tenho 2 filhos, uma menina de 12 e um menino de 8. Tá? Sou casado com a Samara, essa que está aí, estava aqui que eu coloquei lá para a sala, para poder não trabalhar. Vem de uma família grande, tá? Muito grande, nós somos 14 irmãos. Nossa. Olha, Tem pai que também eu fico imaginando reunir todo mundo, hein? não reúne mais, não consegue reunir. No interior, não consegue. Eu tenho 40 sobrinhos, então assim, a gente não consegue reunir Meu mais. Deus! Bastante Gente, gente. 40 sobrinhos! Não dá para dar presente mais, não adianta pedir, porque é muita gente, não tem como. E assim, eu, Gente! né, pela, também, por um tempo, eu pastoreei a igreja, sou evangelista, mas não sou uma pessoa religiosa, tá? Inclusive, se eu fosse religioso, não teria como nem ser terapeuta, não combina as duas coisas, né? Então, assim, é algo que eu gosto muito. Eu faço o que faço porque eu amo gente. Eu gosto demais de gente. Para mim, se eu estiver num ambiente onde eu não estou em contato com pessoas, parece que falta algo, é como se tivesse um buraco, tá? Então, esse sou eu. Quem me conhece, quem não me conhece, vai conhecendo e vai entendendo e a minha história. Livro. Lá no... Primeira vez que eu li Encontro Marcado, Fernando Sabino, eu acho, era bem novinho ainda. Sim, sim, sim. E aquela história ali me fez pensar, um dia eu vou fazer algo semelhante. Então, assim, o reflexo, na verdade, que é esse livro, A Grande Muralha, ele é um pouquinho de mim, ele é um pouquinho de você, ele é um pouquinho de todas as pessoas. Todos Chega a nós ser somos... autobiográfico, alguma coisinha? Tem muita coisa que é autobiográfica. Mas tem muita coisa também que veio do trabalho, né, com as pessoas que a gente cuida. Então, assim, a gente pega um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho de cada vida e acaba colocando, As né? suas Mas, vivências, aquilo que você compartilha no seu dia a dia. Podemos com certeza, dizer que é tudo isso que vai se encaixando nessa história. tudo isso que vai se encaixando. E, assim, o livro é uma terapia. Eu costumo Sim, dizer que ele é uma terapia de menos de R$ 70, né? Se você for comprar ele lá no Iclap, com o frete, ele fica menos de R$ 70. Então, assim, é certo. uma viagem para dentro. É viajar para dentro mesmo, é a criança interior, cuidar dessa criança. Nós ficamos adultos e às vezes a gente esquece de cuidar, né, dessa criança que ficou lá atrás. Os sonhos, as motivações, os problemas da vida fazem com que a gente deixe em terra muita coisa. A criança, ela é castrada emocionalmente, ela deixa muita coisa para trás e então, de repente, a pessoa está lá nos 40 anos de idade, não consegue desenrolar alguma coisa na vida. Por que ela não consegue? Enquanto ela não cuidar da criança interior dela, ela não vai conseguir resolver isso mesmo. Às vezes precisa perdoar, às vezes precisa liberar perdão a alguém, ou então ser perdoado por alguém. Precisa parar de carregar uma culpa, uma carga Muitas emocional. vezes perdoar a si mesmo, você concorda nesse O auto-perdão, processo? ele é trabalhado também no livro, entendeu? Assim, esse processo ele é muito importante, porque a pessoa que não se perdoa, ela carrega uma carga, ela anda curvada emocionalmente. O livro Sim. trata dessa parte chamando de mochila, né? É a mochila do tempo. Então, assim, a mochila você não nasce com, você não consegue perceber que você tem ela até que você começa a colocar peso, porque ela não era para poder carregar peso, ela era para você colocar os momentos prazerosos e eles não são pesados. Sim. Mas aí, a partir do momento que você começa a colocar peso, culpa, indiferença, insegurança, medo, angústia, aí você vai sentindo. E durante o processo para escrever esse livro, não foi algo assim que aconteceu de um dia para o outro. Eu demorei quase 3 anos para escrever esse livro. Teve momentos em que eu fiquei 6 meses parado, sem saber o que escrever, entendeu? Por Certo. quê? Porque não dá simplesmente para você pegar e escrever algo só por escrever. Ah, porque eu preciso terminar o livro. Não, ele tem que acontecer naturalmente. Entendeu?
Então, assim, às vezes uma vivência que eu tive comigo mesmo, ou então que uma pessoa que eu cuidei, sabe? Eu não costumo falar paciente, nem cliente. Eu gosto de falar que eu cuido de gente, entendeu? Por quê? O que que acontece? É, as pessoas estão precisando ser cuidadas. A verdade é essa, Muito. né? Então, assim, está faltando muito. Tem muita gente querendo o seu dinheiro, tem muita coisa, tem muita proposta por aí, mas tem poucas pessoas realmente querendo cuidar de você por amor, de verdade. Assim, então quer É dizer que bem por isso. amor, eu cuido por amor, não cobro? Não, não é isso. Mas assim, tem que ter amor naquilo que você faz. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou pedir só uma pequena pausa. Você está tomando alguma coisa, João? Uma água, um suco, qualquer coisa por aí? Não, no momento não. Eu fui pego tão de surpresa agora há pouco. Eu queria É. ter. Porque minha conta pessoal do Instagram foi hackeada. Meu E aí todos Deus! os meus contatos estão recebendo a mensagem pedindo um Pix. Aí estão entrando em contato com o Gente, que eu estou falando. Gente, não sou eu, mas se você quiser mandar, eu passo o número do Pix para eles mandar para mim, mas não é eu, não. E ainda bem, meu Deus, que situação. ainda bem que não foi essa. Então, assim, eu sentei aqui 8h27. Então, não peguei água, não peguei nada, nem o vinho, nem nada, entendeu? Eu sei que vocês gostam, Entendo. mas eu vou pedir a Samara para trazer uma água para mim. Tá assistindo aí, Isso, Samara? peça para Samara para trazer alguma coisa, né? Peça aí pro seu, para sua equipe Produção. aí, para sua Minha produção trazer para ti. produção, trazer aí para mim. É muito importante. A gente tem o hábito de fazer o brinde, pode ser com água, pode ser com suco, com qualquer coisa, mas a gente tem o hábito de fazer o brinde, que é o momento que a gente deseja, né? Deseja muitos leitores, para os autores, já é aqui de praxe na casa. Mas enquanto a produção não providencia, eu reparei que teu livro também, ele tem a divisão de camadas, né? Ele é separado por 11 capítulos e eu percebi também uma certa divisão de algumas camadas dentro desses capítulos que acabam levando título, né, nessas divisões aí. Conta pra gente um pouquinho dessas camadas. Essas camadas, elas estão relacionadas ao subconsciente nosso, né? Certo. Porque eu chamo elas de cebola, né? São as camadas da cebola, na verdade. A cebola ela tem várias camadas, entendeu? Então, o que que acontece? A primeira camada é aquela pelezinha bem fininha da cebola por fora, aquela que protege, ela é uma proteção. O nosso inconsciente, ou subconsciente, como você queira chamar, ele tem essa função de nos proteger. Muitas vezes a criança ela sofreu um trauma, ela passou por algum momento que traumatizou a vida dela, ela vai bloquear aquilo. Para quê? Porque o inconsciente ele tem três funções. Ele quer a nossa felicidade, né? Então ele vai nos proteger a todo custo. E para isso ele precisa, se for preciso bloquear a memória, vai fazer, entendeu? E ele faz com que a gente muitas vezes repita várias situações, tá? Ele entra em looping. Então, assim, para que ele entra nesse looping? Para poder fazer com que uma hora você acorde. Não tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, fulano tem o dedo podre. Ela só arruma um homem que Tem não. mesmo. Então, é um looping acontecendo na vida da pessoa. Vai acontecendo, até que ela entende que ela está num congelamento emocional e ela precisa de quê? Mudar aquela história. Então, ele entra em looping também. Então, Certo. ele também quer nos proteger. Então, essas camadas são o quê? A cebola da vida. A primeira camada, ela é aquela pelezinha que tem ali por fora, que protege a cebola. Tamara, traz água para mim. A primeira camada, ela tem a função de proteger. Então, o nosso inconsciente ele vai nos proteger se for preciso. Às vezes, quando você está cuidando de uma pessoa no processo terapêutico, ela não lembra de algumas coisas que aconteceram na vida dela. Quando essa camada vai subindo lá no inconsciente, a pessoa vai se fortalecendo emocionalmente, o inconsciente entende o quê? Opa, ela agora está mais forte, eu posso liberar essa memória. E vai liberando, entendeu? Então, Certo. quando que essa primeira camada ela é revelada? Quando que essa primeira camada ela é tirada da nossa vida? Quando nós começamos a questionar o porquê é a chave. Sabe aquele livro que começa pelo porquê? Sim. Teve um momento que eu estava parado na escrita do meu livro e eu li esse livro, Começa pelo Porquê. E eu entendi.
e dava para eu continuar a respeito daquele livro. Por que a resposta? Então, por que que as pessoas ficam toda a vida vivendo do mesmo jeito, da mesma história, repete, entra ciclo, sai ciclo, entra ano, sai ano, a vida não muda? Porque ela não questiona nada, ela aceita tudo. Então, quando você Claro. começa a questionar, você dá espaço para a sua criança interior te arrastar para dentro do espelho, que é o que acontece no livro. Quando Sim. o BJ. personagem ele começa a questionar, o Bernardo começa a questionar, Bernardo Juventino, João, por que Bernardo Juventino? Porque é simples pra caramba, né? Então, assim, Juventino, não tem Bernardo, então é bem simples mesmo. Então, quando você começa a questionar, você dá espaço para a sua criança interior, ela começa a se fortalecer, então ela consegue te arrastar para cuidar de você. Porque, na verdade, nós precisamos cuidar, eu cuido da minha criança interior, ela cuida de mim. Quando você estiver lendo aí, que o mês que vem a gente vai ter aqui Momento para a outra apresentar o livro. apresentar o livro, você vai entender que é uma terapia completa, esse livro é uma terapia completa. Então, sem cuidar de você, não tem como você cuidar de mais ninguém. Inclusive, no Exato. meio terapêutico, tem gente demais querendo cuidar dos outros e está doente emocionalmente. Eu conheço muitos terapeutas, eu já atendi muitos terapeutas, não estou aqui desmerecendo nenhum nem o outro, mas eu quero deixar isso bem claro aqui, que aquele dia, teve um dia que a Natasha entrou em contato comigo, eu falei, eu não vou poder fazer essa entrevista hoje, porque hoje o terapeuta está precisando de terapia. Então nós temos que Sim. ver qual que é o momento que nós estamos prontos para cuidar, para ser cuidado. As pessoas precisam entender que nós não somos super-humanos. Não importa o serviço que você faça, não importa a função que você desempenhe, você precisa parar para cuidar de você. Se você não parar para Exato. você, vai acontecer o quê? Vai dar um burnout, né? Vai dar uma crise aí qualquer, você vai, de repente, agredir verbalmente seu filho, a sua esposa, você vai falar coisas das quais você vai arrepender depois, entendeu? Então, essas camadas da cebola, elas vão descendo, entendeu? Até chegar naqueles momentos ali. Quando você chega no meio da cebola, se você parar para observar, ela é doce. No meio da cebola, vai cortando a cebola, você vai ver que no meio dela ela é doce, mas ela também arde. É a nossa vida. Sim, sim. Tem Às todo vezes aquele você acha, nossa, processo de acidez. às vezes você acha assim, nossa, tá tudo tão doce, tá maravilhoso, de repente vem porrada, porrada, porrada. Por quê? É a vida. É desse É. jeito. E se você E tá se a gente não emocionalmente aprender preparado, a olhar esses reveses, né, de uma forma diferente, a com certeza gente tomba lá, hein? tomba, tomba bem tombado, bem tombado. Então, assim, João, é... oi, pode falar? João, eu estava aqui te ouvindo e é muito bacana te ouvir porque vai esclarecendo muito também do que a gente vem vivendo, presenciando, né? Às vezes um certo acúmulo aí da nossa vida. Eu confesso que eu comecei a ler já seu livro, tá? Uhum. Ele está, o BJ está em cima da muralha com o menino, né? E eu achei muito interessante os modelos mentais que você apresenta para a gente. No primeiro momento, eu fiquei me questionando até que ponto a, a, a sua história seria real, né? Porque a partir do momento que a gente entra na leitura, a gente fica, não digo refém, mas a gente fica envolvido com o que o escritor quer, né, nos passar. Você falou inicialmente que é uma misturinha de tudo, tem sim realidade, né, da sua vivência. Então, isso para a gente que vai continuar a leitura ou iniciar a leitura, isso é muito legal porque isso acontece, não está tão distante da gente, né? Não, Queria que você falasse para a gente sobre essa questão dos modelos mentais que você apresenta logo no início, o de sobrevivência e o de plenitude. tá bom, vou falar. O que acontece? O modelo. Gente, só uma pequena informação importante. A Simone está falando que o áudio está muito ruim, que às vezes fica grave, lento e às vezes, como agora, fica um barulho no meio da fala. Eu Só vou para a tentar gente poder falar mais regular essa lento. questão. Oi? Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu falo rápido, eu falo muito, eu
eu tenho bastante oralidade, então se eu sou muito oral, eu falo, se deixar eu, sabe? Mas Então, eu Mas acho fica, eu não sei se é do som mesmo, do som que tá saindo aí. que Você, ele é do meu. é, Uhum. Acho que é quando eu falo. você tá. consegue verificar aí, Natasha, ou de repente colocar fone? Beijo, deixa eu pôr um fone aqui. Vamos lá, vamos lá. Pode responder, João. Tá bom. O modelo mental que eu trato ali, o que acontece? É de plenitude e de sobrevivência, né? São crenças, são instaladas, entendeu? Nós somos programados desde a infância. Então, assim, as pessoas que mais têm poder de instalar crença na mente de uma criança é pai, mãe e professor. O peso que tem uma palavra de um pai, é um burro, você não faz nada direito, tudo que você faz dá errado. Então aí vai instalando essas crenças, mas as crenças não vêm somente das palavras, elas vêm das atitudes também. Por exemplo, você sai com a criança na rua e aí ela pede uma coisa. Na volta nós compra. Quem já ouviu isso? Né? Vixe! Eu Aí na também, volta, várias vezes. na volta, Até os eu me pais falo às vezes isso. Eu me falo às vezes isso. Na volta a gente compra. Eu falo pra mim mesma, assim, às vezes. Diga lá. aí os pais passam por outra rua na volta. E aí na primeira vez a criança não questiona, na segunda vez ela não questiona, um dia ela questiona. Aí os pais têm que conversar, falar, não, é porque a gente não tem dinheiro para isso. Aí começa a dizer, isso não é para nós, isso é para gente rico, isso não é para você, coloque no seu lugar e tal. Então a criança vai crescendo, ela vai aprendendo que tem coisas que não é para ela, entendeu? Então ela cria um Sim. modelo mental para sobreviver. Tá? Então, os pais têm esse poder muito forte na vida da criança. Isso também tem a ver com a mochila. Vou falar só mais uma vez aqui. Samara, traz água para mim, meu amor. Samara, traz Samara parece água que para não esse faz. moço. Então, o que acontece? O modelo mental de sobrevivência, se você for ver lá, eu dou exemplo lá que a pessoa, às vezes a pessoa, tem que ter dois tipos de pessoas na hora de fazer comida. Ela tem aquela que faz muita comida, porque ela não teve quando ela era criança, ela está no modelo de sobrevivência. Ela teve pouco, Sim. ela faz muito, faz que é aparelado, sobra, sabe? Estraga, mas ela, tipo assim, não, eu quero fazer. O inconsciente dela, inconscientemente, ela está mostrando que hoje ela tem, mas não precisava ela fazer para estragar. Ela pensa que ela é próspera, mas ela é escassa, É, entendeu? O escasso, ele é assim, ó, ele pode ter muito, mas ele tem medo de faltar amanhã. E aquele que é próspero, que é pleno, ele mesmo tendo só o de hoje, ele sabe que não vai faltar amanhã. A diferença tem não que é estar verdade? na mentalidade. Então, esse modelo de sobrevivência faz com que as pessoas se tornem reféns da, do emprego, de uma necessidade, de um patrão. A pessoa fica ali 10, 20 anos, de repente, num emprego que ela não gosta. Por quê? E se, presta atenção, nesse caso de si. E se ele é um carcereiro. E se eu sair desse emprego e eu não conseguir arrumar outro? E se eu fazer isso aqui, as pessoas querem de mim, se você envelhece, você não faz nada que você deveria fazer. O seu equilíbrio mental ainda é de sobrevivência. Não é errado sobreviver? Não é errado sobreviver, mas pensa comigo. Você não tem ser muito mais do que apenas sobreviver. Quem sobrevive é animal. Deve tentar na vida dos animais. Vai ver lá no livro. Os animais, eles vivem esse modelo de sobrevivência. Passam, às vezes, dias, meses sem comer, dias sem comer, estão na savana, estão correndo atrás de alimentos. Só que a diferença é que quando ele tem muito, ele não fala assim, vou estocar. O ser humano É, não. A pessoa, ela vive num modelo tão de sobrevivência, que ela vai no supermercado, ela não está precisando, mas esse prato de tomate está lá na promoção, ela vai comprar. Já tem 10 pratos de tomate no armário, não, mas está na promoção. Ela vai sim. comprar. É escassez, entendeu?
Está instalado na É a pessoa. palavra, oferta, promoção, né? E aí as pessoas vão tendo uma certa compulsão, né? Diante de inúmeras questões. Eu adorei a analogia que você fez com as pulgas no pote. Ah, tá. Adorei essa analogia. Conta para o pessoal aí que não viu. O vídeo, né? O vídeo está lá, não está no livro isso aí, tá? Como o vídeo que eu gravei agora há poucos dias, está lá no Instagram mesmo. O que acontece? As pulgas no pote, elas estão condicionadas. Se você pegar, tem um experimento gravado, tudo, o cientista pega as pulgas, coloca dentro do pote e elas começam a pular. Elas pulam muito alto, elas batem na tampa do pote e voltam. No segundo dia, elas continuam pulando, para ver se consegue. Já no terceiro dia, elas param, elas começam a pular de uma altura que elas não acertam a tampa do pote. Ou seja, elas condicionam, eu posso ir até aqui. E é isso que o modelo mental faz com você. Você não pode ir além, porque isso não é para você. E aí as pulgas, aí depois desses 3 dias, o cientista vai lá, tira o pote, elas continuam pulando da mesma altura. E as pulgas que nascerem daqueles papais pulgas ali, elas vão pular da mesma altura dos pais, porque elas não ousarão pular mais alto que os pais. Ou seja, isso é condicionamento mental. Então a gente vê muito... Você sabe que isso advém da filosofia, que são as questões dos paradigmas, né? Que a gente vai apenas repetindo, reproduzindo situações que nos foram passadas de geração em geração e a gente só reproduz aquilo. Como, por exemplo, alguns costumes, né? Enfim, alguns costumes que a gente tem, né? De repente fazer o sinal da cruz para uma coisa, enfim, esses costumes, ou até mesmo os medos, né? Existem pessoas que têm medo por alguma situação traumática que ocorreu com os pais no passado, aquela pessoa tem medo e carrega aquele medo para a vida adulta e vai embora. Então a pessoa vai reproduzindo. Ninguém verificou realmente, né, se foi uma situação isolada, né, quais foram as condições para aquilo ter ocorrido. Né? Então, muitas vezes a gente se pega nos paradigmas mesmo. Nós nos aprisionamos nesses paradigmas que são passados de geração em geração. Né? E isso que você convida a gente a fazer essa autoanálise aí é importantíssimo. É isso aí mesmo. E assim, a pessoa diz, eu não vou fazer tal coisa porque meu pai fez e não deu certo. Meu pai quebrou, e se eu terminar igual meu pai? Né? Pode olhar que lá no BJ tem um momento que fala assim, que tem momentos que ele pensava assim, que ele seria uma pessoa das quais as pessoas diriam, cuidado para não terminar como o BJ. Entendeu? Então, foi a mesma história que você vê lá no livro Poderosamente Milionário, é da panela. O cara vai cozinhar o pernil, já viu lá? E aí, o marido pergunta à mulher, por que você sempre cozinha o pernil inteiro? Aí ela fala, é porque minha mãe cozinhava. Mas pergunta para ela, por quê? Aí liga para ela, por que a senhora cozinhava o pernil inteiro, mamãe? É porque sua avó cozinhava. Inteiro não é inteiro, é cortado em 3 pedaços. Eu estou confundindo aqui, está lá no Poder da Mente Milionária. Quando chega na avó, pergunta para ela, por que a senhora cozinhava cortado dessa maneira? Ela fala, porque minha panela era pequena. Ou seja, ninguém foi saber realmente o que aconteceu. O motivo, entendeu? Se mudava sabor, se mudava textura. Isso. Então, o que eu quero dizer para você aqui hoje? Não interessa o que o seu pai viveu, o que sua mãe viveu, o que seu avô viveu. Meu avô era fazendeiro, meu avô tinha 700 alqueires aqui em Minas Gerais, hoje ele acabou com tudo. Do meu pai para cá já não sobrou nada, entendeu? Meu pai já foi pobre, né? Assim, já não tinha terra. Então, eu não posso culpar a geração passada, eu não posso ficar falando, mas e o fulano tinha tal coisa. Não vai resolver o problema. Eu tenho que olhar o seguinte, quem é que vai quebrar o ciclo de 14 irmãos? Quem vai quebrar? Entendeu? É isso que você tem que se perguntar. A pessoa que está assistindo aqui, mas a minha família, todo mundo não tem nada, não fez curso superior, não sei o quê e tal, não tem dinheiro. Quem vai quebrar o ciclo? É isso que você tem que perguntar. Pode ser eu, mas como que eu
vou fazer? É fácil? Não, não é fácil. Ninguém falou que seria fácil. Mas também não é impossível, porque outras pessoas já fizeram. Eu converso com meu menino de 8 anos sobre isso. Ele fala, papai, isso aqui é impossível. Eu falo, não é, meu filho, porque alguém já fez. Não tem como, sabe? Não tem como falar que é impossível. Porque alguém Exato. já fez, entendeu? É Então, eu tenho bem isso. E você começa bem assim, olha só. Este livro é a história de uma história que poderá mudar a sua história e fazer com que você deixe de viver uma história. A história começa no meio e termina no começo, que na verdade também é o fim. Não o fim da história, mas o fim de um ciclo de prisões e fracassos. Venha conosco e mergulhe de cabeça nessa aventura. Olha, para você ficar sabendo, temos psicólogos aqui presentes também, temos alguns terapeutas aqui de plantão que estão curtindo aí, viu? As suas provocações, porque eu sou daquela que eu gosto de provocação. Eu falo que se a gente não conseguir escrever ou fazer alguma coisa, né? Enfim, de trabalho, qualquer coisa, e não provocar mudança em alguém ou até em nós mesmos, né? Aquilo acaba sendo, de certa forma, sem muito sabor, sabe? Então, as provocações, o mexer, o fazer com que o outro saia da zona de conforto, isso é importante para o crescimento, né? E assim, o que acontece? Tem que ter a pimenta, né? Então, assim, a- eu não gosto de comer pimenta, mas eu gosto de pimenta no olho dos outros, entendeu? Diz que é refresco, né? Então, assim, eu não como pimenta, mas eu gosto de apimentar as coisas. Então, se você for observar, tem pimenta, sabe? Ou, eu tenho testemunho de pessoas que já me mandaram, sabe, a respeito da leitura desse livro. Eu vendi pouco até agora, vendi, mas assim, cara, o que a gente tem que olhar? A mudança, ela é causada aos poucos mesmo. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. A pessoa que escreve um livro pensando, eu vou vender tantas mil cópias, 1 milhão de cópias, pode acontecer de você vender, mas nós temos que nos preocupar o seguinte, e se agora, esse se é bom. E se a vida que foi transformada, e se a vida que foi transformada com esse livro for mudar 1 milhão de vidas? Nossa! Quem foi o responsável? Entendeu? Então, às vezes, a pessoa fica preocupada em impactar muitas pessoas. Imagina o cara que foi mentor do Martin Luther King. Entendeu? O cara, sabe? Então, assim, uma pessoa só foi o responsável por impactar aquela pessoa que impactou milhares de pessoas. Talvez você não vai fazer aquela mudança que você espera. Mas, assim, eu sou ambicioso. Assim, tudo que eu penso para mim, eu penso grande. Tá pequeno, tá engatinhando, sabe? Mas eu penso grande. Então, assim, Eu falo que eu gosto de pensar a longo prazo. A gente tem que ir preparando a cama. isso. Preparando a cama, todo dia preparando um pouquinho essa cama para um dia conseguir deitar nela, né? Desse Eu penso as coisas assim, a longo prazo, porque tudo que é de imediato, a gente sabe que as coisas não vão ser bem assim, apesar do mundo querer que sejamos, né? Imediatistas. O mundo hoje ele é imediatista. Não sei quanto tempo vai durar a live, talvez está perto de acabar também, eu converso muito. Não fica tranquilo, tem tempo ainda. Tem algo que eu preciso falar aqui que é muito importante. Eu converso muito com meu menino de 8 anos a respeito disso. Ele tem um grauzinho assim, de autismo, então eu preciso estar sempre conversando com ele. As pessoas, elas hoje vivem demais no futuro. Demais da conta. Então, assim, e o caderno dos sonhos? É importantíssimo. E a visualização dos seus sonhos? É importantíssimo. Mas você tem que estar aqui enquanto você sonha. O que a gente vê são as pessoas antecipando tudo. Aí quando você vive no futuro, você vive de forma ansiosa, você antecipa até o prazer. E aí você associa a sua felicidade a um evento que ainda não aconteceu. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver
o esposo ou a esposa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu filho... sua felicidade não pode estar em algo que está fora de você. Ela tem que estar em algo que está Exato. dentro de você. Eu não casei para ser feliz. Eu tenho 17 anos de casado. Eu casei porque eu já era feliz. Encontrei outra pessoa feliz, casei. Entendeu? Sim. Aí as pessoas casam para ser feliz. Elas vivem 6 meses e falam assim, fulano não está me fazendo feliz, eu vou largar, porque casou errado. Sabe? Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos que viver no presente. O livro O Poder do Agora fala muito sobre isso. Se nós não vivermos aqui, eu trato aqui nesse livro aqui, o Agora, eu trato de abertura. Se você olha lá, tem a ampulheta, né? A ampulheta da Sim. vida. Sim. Então, imagina uma ampulheta, gente. O único lugar que tem movimento na ampulheta, não é na abertura? Exato. Sim. Toda a areia que desce é passado. Toda a areia que resta é futuro. Mas o futuro, ele não existe de verdade, nem o passado. Apenas o agora. Por quê? O futuro, quando ele acontece, ele deixa de ser futuro e passa a ser agora. Presente. E aí que mora o pulo do gato, né? Porque as pessoas antecipam tanto o futuro que elas antecipam a sensação de prazer que elas teriam quando elas tivessem aquilo que elas desejam. E quando chega, elas não sentem prazer na conquista. Aí elas falam, esperei tanto por isso, né? Mas Mas o que aconteceu? A sua ansiedade fez você viver o prazer antes de acontecer. E sim, sim. você não está feliz com o que você planejou, não é porque o que você planejou não é bom, é porque você antecipou a sensação de prazer, entendeu? Então, Exato. é muito forte isso aí. E aí, assim, para a gente entender essas coisas, a gente precisa passar pelo processo. E às vezes as pessoas não têm a paciência de passar pelo processo. Não quer aceitar o processo, né? O processo, ele às vezes é doloroso, né? Então, a aceitação, ela é difícil, né? Querem encurtar o caminho. Isso, aí, ó. Uma palavra abre tanta coisa. Esse caminho, né? Vai lá no condicionamento que você estava falando lá atrás, as trilhas mentais. Eu costumo falar trilhas mentais. O que acontece? Ali com 5 anos de idade acontece a poda neural, né? O que é a poda neural? Tudo que você repetiu muito até os 5, 6 anos de idade, vai acontecer uma poda neural e você está condicionado a repetir aquilo pelo resto da sua vida se você não tiver uma orientação. Então, imagina a trilha do gado. Eu gosto muito dessa descrição. A gente vem da roça, né? Então, assim, o gado, ele faz uma trilha para ir no córrego, beber água ou no rio. E fica fundo o lugar que ele passa. E fica lá 20, 30, 50, 100 bois, um atrás do outro. Por que eles não fazem outro caminho para passar? Porque aquele já está fundo. A nossa mente é do mesmo jeito. Você fica ali, repete o negócio, repete de novo aquilo ali. Por que é difícil começar algo novo e terminar? Porque você precisa, no mínimo, de 8 meses de repetição do mesmo hábito para sua mente entender que existe uma nova trilha mental. Aí a pessoa não tem essa paciência, que ela quer imediatismo. Como nós falamos agora. Não acontece. Por que não acontece? Porque não deu tempo de afundar a trilha. Eu estou há 2 meses, não tive resultado, vou parar. Não para. Eu estou com essa página minha aqui há 2 anos, 2021, 2 anos e pouco. Entendeu? E assim, tem muita gente boa falando sobre isso que eu estou falando. Só que tem muita gente que eu sei que eu estou no mesmo nível de muita gente aí e eu não consigo ter o espaço que eles têm. Mas por que não vai acontecer? Não, porque ainda não chegou o momento. Tudo tem um tempo determinado. A hora que chegar, chegou. Porque Exato. tem muita gente buscando dinheiro, tem muita gente buscando fama, mas eu te pergunto, olha só, isso aqui é muito importante, gente. Se tudo que você deseja caísse no seu colo hoje, o quanto você estaria preparado para lidar com isso? Porque às vezes as pessoas querem, sabe? Mas elas não estão preparadas para receber, entendeu? Eu quero... Exatamente Teve um livro que a gente leu na semana passada, se eu não me engano, era Ozzy Johnny, que falava que enfim, o amor que ele sentia por aquela moça era um romance, o amor que ele sentia por aquela moça dava a sensação
de como se fosse o crente pedindo a bênção. E quando a bênção chega, ele não sabe o que fazer. E é exatamente essa ideia, né? A gente pede, a gente almeja tanto, e às vezes quando a oportunidade vem para nós, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, não é? É quando fala assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Não está falando que aquilo que você pede é ruim, está falando que você não está pronto. Você não está pronto, sabe? E aí a gente vê as pessoas... e aí a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, a pessoa comparar o bastidor dela com o palco do outro. Nossa, fulano está você não sabe nada, fulano não está lá, não. Eu estou aqui com você aqui, meu livro está escrito, eu faço live, eu atendo como terapeuta, e eu trabalho como azulejista, eu assento porcelanato, eu faço o que aparece para me fazer. Por quê? Porque eu ainda estou fazendo acontecer a minha história. Não aconteceu ainda, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que existe um tempo para tudo, esperar esse tempo. Com certeza. Eu acho muito válido isso que você falou para nós nesse momento. Aliás, tudo que você falou já foi válido, né? Mas eu achei muito, muito interessante. Eu achei importante destacar o que você falou para nós agora. Que tudo é um processo e que você tem aceitado esse processo e está batalhando para que o momento chegue, né? E você disse aqui que mesmo sendo terapeuta, você tem assentado o azulejo. Porque você está no processo. Tem muita gente vendendo, João, vendendo receita de bolo para o sucesso. Isso não existe. Tem muita gente vendendo assim, ó. Fala assim, ó, larga tudo. Tem uns doidos que falam, né? Larga tudo e vai. Gente, mas você tem conta para pagar, você tem boleto, né? Você tem um monte de coisa ali naquele caminho para você. Então, nem sempre o largar tudo e vai é possível para nós. Nós temos o processo, a transição, né? Tem uma frase, não sei se eu fiz com um post ou se eu fiz com um vídeo, que eu falo sobre isso aí. Não queime sua ponte se você não tem chão para pisar. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu já queimei. Não é o primeiro negócio que eu faço, não é a primeira coisa que eu estou com 44 anos. Imagina tanto que eu já fiz coisa que não deu certo. Entendeu? Sim. Muita coisa mesmo, muita coisa, sabe? Então, assim, mas o guru fulano de tal falou que ele queimou as pontes, passou muita luta, mas ele conseguiu e tal. Você não é o guru. Mas o coach tal falou, você não é o coach. Mas o fulano chutou o pau da barraca, sua barraca aguenta chute? Então não chuta, entendeu? Sim. Então, assim, não queima sua ponte, sabe? Enquanto você não tiver certeza que você tem chão para pisar. O que isso quer dizer? Você precisa de estrutura financeira, sabe? Os economistas dizem que são pelo menos 6 meses do que você ganha. Mas eu não tenho estrutura financeira, mas eu tenho apoio. Tem alguém que me apoia. Meu cônjuge de trabalho tem uma renda que dá para nos manter e ele me apoia. Aí você tem chão para pisar, entendeu? Agora tem gente que arrisca tudo, né? E eu já tudo. Eu já fiz cara. Eu queimei a ponte, virou só uma cinza e eu olhei e caiu embaixo igual o Jones, entendeu? E aí, até se escalar de novo, é complicado. É custoso, é custoso. Então, assim, o aceitar o processo e entender essa transição, né? Muitas vezes o pessoal vem com umas frases de que foguete não dá ré, mas a gente sabe, assim, que nós precisamos aceitar alguns processos. Não é que você tem que desistir de jeito nenhum, mas é um pouquinho todo dia, né? Que a gente vai tentando, que a gente vai batalhando. Né? E olha, o que você traz... Foguete já dá ré. Foguete do Elon Musk volta e aterriza de... Foguete dá ré aqui. Acabou esse acabou esse conceito. Não tem como mais. Espera só um pouquinho, deixa eu bater na porta aqui que a água minha não chegou.
Fica tranquilo, vai lá ver com a tua produção, vai lá ver. Aí, meu povo, vão colocando os comentários, as curiosidades que a gente vai replicar por aqui. Deixa eu ir falando, ó. Rafael acabou de dizer aqui para nós. Às vezes é necessário dar um passo para trás para pegar o impulso. Me lembrou um poeta, o Braulio Bessa. Tem um trechinho que eu sou apaixonada, que ele diz o seguinte: às vezes pisar no freio também é andar para frente. Eu adoro esse trechinho do poema que ele fala. Muitas vezes pisar no freio também é andar para frente. Porque a gente reconheceu os nossos limites enquanto seres humanos falíveis. Né? Muitas vezes a gente quer ser infalível ali. Não funciona assim. O Geraldo Rufino. Não bebe ainda? Pera, não pode beber. Ai, ai, ai. Ó o brinde, a gente tá aqui esperando na camaradagem. Vamos lá. O brinde por muitos leitores para o nosso querido autor. Olha lá, na câmera, meu povo, na câmera. Isso. Agora sim, pode beber. Assim, o Geraldo Rufino, ele fala um negócio que eu acho muito interessante. Ele fala assim, inclusive ele até deu um feedback do meu livro também. Ele fala assim, que às vezes você precisa dar uma baixadinha. Aí ele dá um exemplo. Sabe o velocista, quando ele vai correr, ele não fica em pé. Ele põe o joelho no chão e fica com a cara lá embaixo, para depois ele pegar impulso. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo ter impulso, sem ter dado aquela baixadinha, sabe? E talvez, gente, só talvez, se o dinheiro tivesse chegado na sua vida hoje, ou no momento que você mais queria, talvez você não seria a pessoa que você é hoje. Talvez se o dinheiro tivesse chegado na minha vida lá atrás, talvez eu não seria um terapeuta, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês, porque o dinheiro traz oportunidades e muda os caminhos. Não é que o dinheiro muda as pessoas, mas ele traz caminhos. Então, o que eu tenho que entender? Quando o dinheiro chegar na minha vida, e ele está chegando, entendeu? E vai ser muito, tá? Só para constar aqui, fica gravado. Tomara, vai chegar muito. Vai ser. Eu tenho que estar 100% preparado para ele, porque o dinheiro atrai pessoas que nunca se importou com você, tapinha nas costas, oportunidade de tudo quanto é jeito. E aí, nós temos que entender esses detalhes. Será que eu estou pronto para tudo que eu estou pedindo? Às vezes a gente vê as pessoas nos comentários, nos vídeos, falam assim, Senhor, tua serva está pronta, não sei o que, tá? Coloca nos comentários, né? Mas será que realmente está? Eu não acredito, sabe? Que as pessoas estão tão prontas assim para o dinheiro, entendeu? Dinheiro Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao livro, tá? Sim. João, você traz aquela questão da cebola da vida, onde a gente tem as cascas, e você apresenta as camadas, isso. E você apresenta 5 para nós dentro do seu livro. Dentro desse universo de mensagens, de temas, você escolheu a consciência, o pertencimento, o dono da vida, a religiosidade e o perdão. Por quê? Nossa. Ai. Se você for ver a história ali, é uma vida toda, né? Pertencimento, adolescência. A criança, o adolescente faz de tudo para pertencer. Ele começa a fumar, ele começa a usar coisas erradas, ele muda cabelo, sabe? Ele muda a maneira de falar. Sim. Então ali está falando da vida. Aquele homem voltou e ele começou a conversar com aquela criança, entendeu? Pertencimento, sim. Qual que é o outro, próximo? A consciência é a primeira, pertencimento, o dono da vida é o terceiro. Tá. Consciência, porque nós temos que ser consciente. Olha só, o que é consciência? Por exemplo, hoje eu sou consciente de muitas coisas que lá atrás eu fazia de forma errada e eu não sabia que estava errado. Hoje, se eu fazer essas coisas, eu vou estar fazendo consciente que eu estou errado. Então,
nós temos que ser consciente até das coisas inconscientes que nós fizemos. Então, nós temos que entender que a consciência é o nosso lado racional. A consciência traz a racionalidade. Quando eu estou consciente, eu luto. Dentro de mim tem duas pessoas. Isso aqui é muito importante. Dentro da sua mente tem o seu eu verdadeiro e o seu falso eu, né? Que é o ego, né? E a nossa essência. Eu gosto de falar de essência, né? O eu verdadeiro, eu gosto de falar de essência. Para mim é uma fagulha de Deus. Algumas pessoas chamam de universo. O Napoleão Hill chama de inteligência infinita e tal. Então, quando você está consciente de quem você verdadeiramente é, que o Bernardo Juventino do livro não tinha consciência de quem ele era, aí você escuta a voz do falso eu, que fala assim, isso não é para você, você não é capaz, esse ambiente não te pertence e tal. Quando você tem consciência de quem você é, da sua verdadeira identidade, você vai lutar contra essa voz. Quando a voz falar, esse ambiente não é para você, você vai perguntar, por quê? Por que não é para mim? Por que essas pessoas têm de melhor do que eu? Eu não gosto da religiosidade, mas se você for ver, eu trago muito texto bíblico ali. Então você pega Davi. Davi fala assim, quando a mente dele começou a falar, onde está seu Deus? Né? Por que você está nessa miséria, nessa luta, nessa miséria não, que ele era milionário. Por que você está nessa luta e tal? Aí teve uma hora que ele fala assim para a mente dele, por que te perturba dentro de mim? Te aquieta, ó minha alma. Então nós temos que aprender a fazer essa guerra com a nossa mente. Ou quem você acha que você é falar que eu não sou capaz? Entendeu? Tem duas pessoas aí dentro. Então, tendo consciência disso, eu vou lutar contra essa voz. Constantemente. Eu sabia que falar sozinho não era um problema. Eu sempre falei Não, sozinho. eu falo direto, eu luto mesmo. Isso não, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, com certeza. É meu. Não tem esse negócio de não é para mim, é meu. E aí, deixa eu ver a outra aqui. A outra camada. O dono da vida. Dono da vida, né? Religiosidade, que você já explicou, e daí vem o perdão. Então, o dono da vida eu trato mais de uma maneira mais profunda aqui em relação ao Pai, nosso Pai carnal. Se você pegar na horizontal, Pai da terra, vertical, Pai do céu. Se você não tiver um bom relacionamento com o seu Pai aqui, dificilmente você vai acreditar nesse Pai aqui. Entendeu? Por que eu tenho que acreditar que existe um Deus se eu não tive um Pai? Então, quando eu não tenho um diálogo, quando eu não consigo me relacionar, quando eu tenho ausência paterna, seja ela física ou afetiva, eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Porque a personificação de Deus na Terra é a figura paterna. Se eu não tenho a figura paterna, ou se ela é ausente na minha vida, seja física ou afetivamente, eu vou ter dificuldade de acreditar no dono da vida. Essa já é uma parte mais voltada para o espiritual, tá? E o perdão. Uhum. O perdão é porque é o seguinte, o perdão não é sobre mim, não é sobre o que eu estou aqui remoendo dentro de mim, sabe? Eu não tenho que perdoar por causa do outro, eu tenho que perdoar por causa de mim. Não é sobre o outro, é sobre mim. Quando você não consegue perdoar, não consigo perdoar. Tudo bem, carrega a carga, então. Entendeu? Não consigo. A pessoa fez muito mal para mim. Eu não vou perdoar de jeito nenhum. Ou, quando você perdoa a pessoa, você está liberando, você está tirando de você um fardo. E aí, então nós temos que entender que não é sobre o outro. Mas fez tanto mal para mim, agora eu vou perdoar ele, eu vou beneficiar ele. Não, você vai beneficiar você mesmo. Então, por isso que é um processo. Se você for parar para observar, a Natasha perguntou por que eu falei sobre esses temas. Porque eu preciso ter consciência, eu preciso entender que a fase do pertencimento vem na adolescência de qualquer pessoa. E aí a gente tem que entender isso na vida dos nossos filhos também. Nós temos que cuidar disso para eles não se perderem em seu isso, entendeu? Eu preciso entender que existem senhores. Quando eu falo do dono da vida, eu estou falando de Senhor. Pessoal, eu não acredito em Deus. Não tem importância você não acredita em Deus. Mas existe um Senhor na sua vida. Quem que é ele? Sim. Não sei. Aquele que te domina é seu Senhor. Pode ser um vício, pode ser álcool, pode ser droga, pode ser prostituição, pode ser pornografia. Tudo aquilo que te domina se torna Senhor da sua vida. Eu não acredito em Deus, mas eu sou pornógrafo. A pornografia é seu Senhor, meu filho. Não tem.
Tem meio termo. Entendeu? Exato. A pessoa tem dificuldade de ter um senhor Deus, mas ela tem um senhor pornografia, ela tem um senhor prostituição, ela tem vários tipos de senhores. Então, quando chega lá no perdão, você pode observar que o Bernardo vai perdoando as pessoas e no final ele tem que perdoar a si próprio. Por que ele tem que perdoar a si próprio? Por causa da culpa. Entendeu? Sabe que perdoar a si mesmo chega a ser uma das tarefas mais difíceis, João? Eu acredito que chega a ser uma das tarefas mais difíceis, porque a atualidade em que a gente vive aí, né, o mundo, ele exige que a gente seja impecável, né? A gente já tem aí a internet para mostrar isso. Um modelo que todo mundo precisa seguir, né? Todo mundo precisa ser igualzinho, caber na mesma caixa, entrar no mesmo molde. Então, né? E é aí que o bicho pega. Nossa, tentar colocar todo mundo na mesma forma. É forte isso aí, porque assim, as pessoas querem fazer isso até com Deus, sabe? Coloca Deus dentro de uma caixinha, sabe? E ele tem que agir aqui, deixa esse assunto pra lá, mas assim, para não entrar muito em questão de religiosidade, mas as pessoas vem pra cá porque Deus vai fazer aqui, vem pra cá porque não sei o quê. Ou Deus, ele não faz o que você quer, não, ele faz o que ele quer, não é seu garçom, não. Pronto, acabou. Então, assim, o auto-perdão, ele é uma das coisas mais grandiosas que um homem pode fazer por si mesmo, sabe? Uma pessoa pode fazer por si mesmo. Porque quando você se perdoa, o fardo que você tira de você, ele é gigantesco. E essa questão de ficar dentro da caixinha, que todo mundo quer pôr, porque tem que ser igual, porque tem que ser padrão. Eu não tenho que ser padrão, não. Eu tenho que ser diferentão. Sabe? Meu cabelo é aqui partidinho e tudo, entendeu? Tem hora que eu tô barbudo, tem hora que eu tô sem, agora tô deixando crescer de novo. Mas assim, não é que é partidinho e com gel, porque eu sou careta. É por causa do que eu faço no dia a dia, entendeu? Como eu trabalho muito com porcelanato ainda, então assim, é muita poeira, lixando as peças com a máquina, entendeu? E aí, qual que é o jeito melhor que eu tenho para chegar em casa e dar um tapa ali e falar, ficou mais ou menos, né? Aqui com gel. Mas assim, eu tenho vontade de fazer de outro jeito? Tem, de fazer, sabe, dar uma arrepiada aqui, de botar a barba mais aqui, entendeu? E vai chegar o momento, entendeu? Sim, então, assim, sim. O que eu acho complicado. Eu acho complicado isso. Todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ter o mesmo corpo, tem que ter o mesmo peso, enfim, exibir um corpo escultural para ser alguém reconhecido. E acaba que muitas pessoas adoecem nisso, né? Tentando preencher vazios com coisas, né? Boa. É o que a gente chama de coisificação. Tudo que nós precisamos, acho que eu tenho essa frase no livro, tudo aquilo que você, não lembro mais como que eu coloquei, mas todo problema exterior no homem, ele pode ser resolvido por aquilo que ele tem interiormente. A resposta está sempre dentro de nós. Não fica buscando a resposta fora, sabe? Buscando migalha de contentamento, buscando migalha de prazer, migalha de aceitação. Tá tudo aqui dentro. Eu me aceito, eu sou, sabe? Essa questão do eu sou é muito forte, a identidade pura, eu sou, sabe? Mas assim, se eu perguntar agora, nesse exato momento, para quem está aqui assistindo, já saiu um pouco de gente, né? Mas vai ficar gravado. Quem é você? A maioria das pessoas não tem não tem resposta. Ela vai falar assim, eu sou fulana de tal, moro na rua tal, não sei o que e tal. Isso aí não é você. Isso aí Eu até falo, mas a entrevista não é minha. Outro dia alguém me perguntou aqui, conversando aqui mesmo, sabe? Eu atendendo uma cliente e eu perguntei para ela, né? Quem é você? E eu fui explicar para ela. Quantas pessoas me perguntam, quem é você? Eu sou um resolvedor de problema. Eu pergunto para a pessoa, o que você quer resolver? Entendeu? Porque provavelmente eu vou conseguir te ajudar. Porque se eu falo assim, eu sou fulano de tal, isso é minha identidade, isso é meu RG, isso é meu CPF, é meu endereço, isso não me define, sabe?
A minha essência é que me define. O que sai de dentro para fora é o que me define. É o tocar nas pessoas. Ou a Né? pessoa quer te conhecer assim, né? Já chega perguntando, você trabalha com o quê? Né? É, Você trabalha com o quê? Você fez faculdade? Que curso? Que desse universidade jeito. você estudou? Ninguém quer saber a essência dos outros, né? As Não. pessoas querem saber o que ela representa, né? O que ela representa socialmente, que carro que tem, que jeito que veste, enfim, são as coisas. Então, é as coisas. Ao invés de preocupar com pessoas, preocupo com coisas. Eu tô assim, terminei esse livro já tem quase um ano, né? Então, assim, coloquei ele vai vender em junho. Estou trabalhando no outro e eu vou falar sobre identidade, bastante sobre identidade. Que aqui também fala, mas no outro é mais. Então, assim, se você pega, por exemplo, hoje no Instagram, até tem um vídeo meu que eu falo sobre isso lá, eu conversando com várias identidades lá. Tem identidade, a que é mais usada hoje no Instagram é a projetada. Eu me projeto como eu quero que as pessoas me enxerguem. Mas e Sim. aí? Eu E aí tem... eu vi. Tinha a identidade do cabelo repartidinho, de gelzinho bonitinho. Aí tinha a identidade daquele que tava com a baicolheira arregaçado lá, cansado. E tinha aquele bem velho, né? Aquele que já tava passadinho. Conta É. pra nós, conta. Então, assim, o que acontece? A identidade projetada, talvez... O que nós temos que entender? Eu quero me projetar de um jeito, mas eu tenho que pensar como que as pessoas estão me enxergando. Será que eu estou sendo vulgar? Exato. Será que eu estou sendo careta? Será que eu estou sendo chato? Entendeu? Então vem a identidade percebida. A identidade percebida é como o outro me enxerga. Projetada é como eu me lanço, percebida é como eu sou visto. Sim. Pode observar que então, e tem a identidade pessoal. Eu não falei de todas lá, faltou a identidade real. Identidade pessoal pode ser mudada. Depende do ambiente que você está. A pessoa se comporta de um jeito, ela se comporta de outro, entendeu? É aquela questão de eu vou me adaptando como um camaleão. A identidade pessoal está relacionada com as crenças, com o ambiente de trabalho, com o lugar que você vive. E tem a identidade real. O que é a identidade real? Eu vou trabalhar sobre isso no livro que eu estou trabalhando aqui, que fala sobre a vida de Jacó. Jacó, nos passos de Jacó, o que você faria? O que você faria? As pessoas falam, Jacó era caroteira, não sei o que e tal. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, não. Só para você entender. Mas será que se você estivesse no lugar dele, seu irmão chegasse cheio de fome, vendendo a primogenitura, que era a bênção, que era toda a oportunidade de cuidar de toda a riqueza da família, e ele quisesse trocar por um prato de comida, você também não trocaria? Ou você perderia a oportunidade? Então, assim, falar que o outro fez errado é muito fácil, mas se eu estivesse lá no lugar dele, entendeu? Então, nós temos Julgar o caminho dos outros é fácil, difícil é calçar os sapatos do outro e passar, né, pelas mesmas estradas onde o outro pisou, né? Então, justamente é isso que isso. pega. Mas, ó, eu já quero aqui pedir uma licença para você, Tá bom. para a gente só ler uns comentários que tem um pessoal aqui trazendo algumas colocações bem bacanas mesmo, bem importantes. E como você mesmo colocou que gosta, né, de trabalhar com gente, eu acho que essa troca ela também é fabulosa. Então vamos ver o que nós temos aqui dessa galera. Bom, Simone falou que o áudio não estava legal, que aí ela teve que sair mesmo, tá? Mas que ela vai assistir depois, não tem problema. Ó, como eu já disse, tem terapeuta te aplaudindo por aqui. Deixa eu ver. Nossa, quanta gente entrou, meu povo! Olha lá. Aí por aqui nós temos. A Cíntia tá falando, verdade. O quando, né? Nos priva de viver o agora. É o que a Cíntia Santos coloca aqui pra gente. O quando, né? Quando eu conseguir, quando eu tiver as melhores possibilidades, eu faço. E aí nos priva de viver de fato o agora. Essa preocupação com o futuro, né? Assim, aí entra dois. Eu até vou fazer uma live amanhã a respeito disso, que é teleofobia, né? O medo de planejar o futuro. Entre esses dois lados, né? Porque, assim, eu não posso
ser me preocupar tanto com o futuro a ponto de não viver o presente, mas eu também não posso deixar de planejar o futuro. Eu vou estar sendo um covarde comigo mesmo. Eu vou viver o agora sem pensar no futuro. E a velhice? Se você chegar lá e você não tiver planejado o seu futuro, como que você vai viver? Então existe uma fobia, né? Você tem medo de planejar o futuro. Por quê? Por insegurança, porque ela já fez muita coisa errada, porque todo negócio que eu faço dá errado e tal, não vou fazer, porque meu pai fez isso deu errado, não sei o que e tal. Então, até que ponto o medo é saudável? Não pode nos paralisar. O medo tem que ser cautelar, não paralisante. Eu vou te dar um exemplo bobo, hein? Vou te dar um exemplo bobo agora, mas bastante usual. Sei lá, eu quero comer um negócio. E aí falam assim pra mim: espera a semana que vem, que aí vai ser aniversário do fulano com o ciclano, a gente sai e vai lá comer esse negócio. Aí eu digo assim, isso é fala do meu pai que eu acabei pegando pra mim, hein? Eu digo assim, mas será que eu vou estar viva semana que vem? Eu falo assim, eu quero comer isso agora. Será que eu vou estar viva na outra semana, né? Para poder comer isso? Então, muitas vezes eu me pego, talvez, ali pensando em algumas questões sobre o hoje, né? Já falei aqui em outras lives, o meu pai é que ele fala, eu dei um perfume muito bom para ele, carérrimo, que ele queria tanto, era um perfume específico, né? Peguei e dei o presente do ano para ele. Eu falei, pai, vale o ano inteiro, dia dos pais, aniversário, né? Tudo que imaginar de festividade. E aí dei o perfume para ele. Quando eu chego na casa dos meus pais, vou lá, abraço meu pai tá usando o perfume que eu tinha dado para ele para uma ocasião que eu imaginava, né? Uma ocasião especial. Então, chego lá, tava usando perfume, aí me questiono meu pai. Falei, pai, mas esse perfume aí, o senhor tem que usar numa ocasião especial, né? Numa festa, sei lá, em alguma coisa que o senhor queira fazer. E aí ele me responde da seguinte forma: minha filha, eu tenho que usar esse perfume para sua mãe. A mulherada lá de fora que vai cheirar. O meu pai é bem simples, assim, então ele fala desse jeito mesmo. Né? A mulherada lá de fora que vai cheirar, os outros que vai cheirar, eu não quero nem saber. Eu tenho que cheirar bem para sua mãe. Ele dizia assim. E aí foi nesse momento que eu parei tudo e pensei, gente, nós ficamos deixando coisas para ocasiões especiais e acaba que aquilo fica lá guardado, ninguém usou, estragou, e aí foi. E o especial está dentro de casa e você não percebe. Exato! Né? Ontem, minha esposa comprou uns copos. E aí a minha sogra falou, esses copos é bom pro dia que vier a visita. Eu falei, que visita? Bebe na xícara de esmaltado, que é para mim. Entendeu? Para nós. Então, assim, existe muito esse negócio, antigamente, de deixar para visita. Eu venho de uma simplicidade muito grande, meus pais são mineiros, e aí no tempo que a minha mãe era menina, ela contava assim pra gente que eles comiam canjica, né? Muita canjica de milho. E arroz era o dia que via visita. Você já imagina o negócio? Então, assim, aí vai crescendo com esse pensamento. Não, o melhor para visita, o melhor para visita. Mas o melhor tem que ser para nós. Porque aquele que não cuida de Deus, né, principalmente da sua família, nega até a fé. Então, nós temos que entender que melhor é para dentro de casa. Porque quando verdade. Expande. Sim. Tá? As pessoas não têm inveja do que você tem. Na maioria das vezes, tem inveja do que você é. Às vezes, você está andando a pé e a pessoa, nossa, mas aquela família ali, eu queria tanto ter a paz que eles têm, eu queria tanto ter o carinho que ele tem do filho, entendeu? Então, por quê? É isso aí. Sim. João. Oi? João, a gente já está indo para o finalzinho. Eu queria, na verdade, primeiro perguntar para você. Você já veio para Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Não, ainda não. Que tem no seu livro, tem aqui umas mensagens, né? De uma pessoa que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por isso que eu perguntei. Leitura crítica do meu livro. Sim. Bom, a gente está indo então para o finalzinho. Então eu queria, na verdade, assim, esse espaço ele é para você, né? Tem alguma outra mensagem, né, dentro de várias, né, que abrange toda a linha de raciocínio da construção do seu livro, né, do material que você preparou? Tem alguma coisa que não poderia deixar de falar?
Tem sim. É, posso falar já? Pode. Claro. Então, assim, olha só, a muralha, todos nós temos muralhas, tá? É importante a gente entender isso aí. Mas eu tenho que saber que a muralha, ela não só me protege dos males que vêm de fora, mas ela também impede novas pessoas, novos recursos, novas oportunidades de chegar na minha vida. Porque o bom não vem com estrela na testa, né? Então, quando eu tenho uma muralha, a pessoa está lá do lado de fora, ela só vai entrar se eu permitir. Então, o que nós temos que analisar aqui? Qual tipo de muralha que eu tenho na minha vida? O que eu estou impedindo de acessar? O que eu estou sendo impedido de acessar por causa desses muros? Sim. Se você for parar para observar no finalzinho do livro lá, o Bernardo, a muralha ela vai se desfazendo depois que ele vai desmanchando as crenças, porque os alicerces da muralha são feitos das crenças. E quando essas crenças são dissipadas, ela afunda. E quando ela afunda, ele consegue voltar para casa. Então, talvez você não está em casa, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Talvez você está perdido, está sem rumo, sem saber o que fazer, não sabe quem você é, perdeu sua identidade e está muito confuso. Não caminha para frente, fica de lado igual o siri, né, igual o caranguejo, e precisa fazer o quê? Afundar essa muralha. Como que eu vou afundar essa muralha? Sabendo quem realmente eu sou. E tem uma notícia boa para você. Esse livro, Reflexo, a Grande Muralha, vai te ajudar muito a afundar esses muros teus, tá? E assim, tem uma coisa boa lá no final, triste, porque assim, geralmente o escritor gosta de matar personagens, né? Tem umas coisas tristes, tem umas coisas boas lá no final. Às vezes você já tem que ler para você entender o que está acontecendo lá no final. Mas Bernardo sofre muito até conseguir sair de dentro dessa muralha, em cima dessa muralha, de dentro desse espelho. Então observe o que é a muralha que você colocou na sua vida está te impedindo de acessar. Vamos derrubar ela, tá? Esse livro é uma terapia muito barata para você fazer uma terapia por R$ 70. Tá? Lá no link da bio, gente. Lá no link da bio tá lá o iClap, a Amazon, você pode comprar o livro físico ou o livro digital. Viu? Maravilha, maravilha. Perfeito. Eu queria só ler mais um pouquinho do povo que está falando. E o Rafael está dizendo aqui que às vezes é necessário dar um passo para trás para pegar impulso, né? Contribuindo aqui com a gente. Rafael também disse amém. Aí aqui o Vando falou, a guerra está na mente e as armas nas mãos. Acho que é isso que ele colocou aqui. A guerra está na mente e as armas nas mãos. A Cíntia contribuiu também dizendo, difícil responder. E será que sabemos realmente quem somos? Ela aqui está se questionando. Ai, minha mãe aqui reproduzindo. Eu falei do meu pai, minha mãe está aqui no comentário. Ele disse isso ontem, né? Que ele tem que cheirar bem para a mulher dele. Ele tem que estar bonito para a mulher dele. Muito bom, muito bom. E é aqui, não, que é verdade. A gente vai e valoriza o que está lá fora, né? E quem está ali com a gente comendo quilos e quilos de sal, quando que a gente vai valorizar, não é mesmo? Precisamos. Eu tenho aqui uma frase desse homem que está conversando com a gente, que diz assim: você só irá descobrir e aceitar quem você é quando, em uma conversa franca consigo mesmo, ter orgulho de quem você foi. Verdade. Rapaz, você deu um tabefe assim na gente. Pá, pá, pá. Um negócio assim de louco. Assim, eu sei que já até estourou o tempo de vocês, mas olha só, eu quero deixar para vocês fazer a terapia do espelho, tá? Olha, quantas vezes você já conseguiu olhar no espelho e olhar dentro dos seus olhos? Dentro. Na maioria das vezes nós olhamos no espelho, nós não olhamos dentro dos nossos olhos. Nós olhamos a nossa face, como que nós estamos bonitos, né? Ninguém vai olhar no espelho e falar que está feio. Mas nós não vamos olhar dentro dos nossos olhos. O que eu quero que você consiga fazer? Tente, pelo menos, fazer. Olhar dentro do seu espelho e dizer para você mesmo
todas as coisas que você gostaria de ter ouvido das pessoas mais importantes da sua vida. Geralmente é pai e mãe. Ah, algumas coisas não pode ficar de fora, como, por exemplo, eu te amo, eu tenho orgulho do homem que você se tornou, ou tenho orgulho da mulher que você se tornou, ou tenho orgulho de você. A maioria das pessoas não tem orgulho do pai ou da mãe, eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho da pessoa que você se tornou. E a maioria das pessoas não consegue se amar em primeiro lugar. Eu não consigo amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. Ah, eu amo fulano mais do que minha própria vida. Isso é doença, viu? Tem gente que fala, nossa, eu amo fulano mais do que minha própria vida. Não, isso não é amor. Quando você ama alguém, você ama você primeiro. Porque você não pode ferir você mesmo. Você não vai conseguir. Então você precisa se amar. Tá? Você faz essa terapia. Exatamente. Nossa. Olha dentro dos seus olhos, tá? E se ame. Você é a pessoa mais importante do mundo. Toda vez que eu sento aqui para conversar com alguém no ambiente terapêutico, eu falo, antes de você chegar, eu era a pessoa mais importante do mundo. Agora que você chegou, eu vou cuidar de você e você é a pessoa mais importante do mundo. Depois que você sair, eu volto a ser a pessoa mais importante do mundo e você vai ser a pessoa mais importante do mundo aí na sua casa. Porque a maioria das vezes as pessoas quer cuidar demais dos outros. Eu tenho que, eu preciso de. São palavras que fazem parte da sua vida. Você não tem que. Nem tudo você precisa fazer. Tem coisas que você pode dizer não. E o não te escraviza e o sim te liberta. O sim te escraviza e o não te liberta. Então pare de dizer não, dizer sim para tudo, comece a dizer não. Os não são importantes. Tá? Exatamente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, senhor João Oliveira. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer essa pergunta para uma pessoa que acabou, de certa forma, trazendo esse questionamento para dentro do próprio livro. Eu nunca pensei que eu fosse fazer essa pergunta para uma pessoa, porque eu faço essa pergunta para vários autores que vêm aqui, e eu nunca imaginei que eu ia encontrar a pessoa tão exata para receber essa pergunta e respondê-la para a gente. Então vamos lá, senhor João Oliveira. Simbora! Se você se encontrasse com o Joãozinho agora, Joãozinho lá, criança, se você se encontrasse com ele, o que você diria? Não se preocupe. Eu estou aqui para cuidar de você. Porque, na verdade, eu já fiz esse encontro. Entendeu? O acolhimento. Eu já fiz esse acolhimento é importante você fazer. As pessoas que têm dificuldade com a sua criança emocional, você voltar lá na sua... Pega aquele momento que você mais sofreu, aquele momento que mais doeu, que você teve mais dificuldade, e chega naquela criança e fala assim, ninguém cuidou de você? Não. Ele vai responder. Talvez você não vai visualizar o lugar, você vai ver um lugar escuro, como se fosse um ambiente escuro, você vai ver só a luz, só no rosto daquela criança. Você vai dizer, eu estou aqui para cuidar de você. Você vai pegar ela, colocar no colo e dar para ela todo o carinho que ela nunca teve. Quando eu me encontrei, né, você perguntou, é autobiográfico? É. Muita coisa ali. Principalmente em cima da muralha ali. Aqueles momentos ali, era eu dizendo para ele, eu vim te resgatar daqui. Porque a maioria das pessoas deixa a sua criança lá, sabe? Fala assim, o que a criança representa? Os sonhos, tá? Eu fiquei adulto e tal, aí ficou muito difícil, eu deixei para depois, amanhã eu faço, ano que vem eu faço, no outro ano eu faço, e nunca faz. E aí a criança vai ser resgatada. Então eu vim cuidar de você, não se preocupe, tá? Eu tô aqui, eu amadureci, entendeu? Exato. Não adianta você tentar cuidar da sua interior totalmente como um adolescente emocional. Não volta lá adolescente, volta lá adulto, tá? E você vai apanhar pra caramba. Se quiser apanhar, com terapia, viu? Dói, mas dói uma vez para não doer nunca mais. Se alguém quiser, eu também faço acompanhamento para quem quer fazer transição de carreira. Nossa, João, mas você nem conseguiu fazer a sua transição de carreira, mas eu estou fazendo, caramba. Eu estou fazendo a minha. E eu já sofri pra caramba e eu posso dizer para você os caminhos que você deve seguir. Um deles é não queimar a ponte, tá? Sem ter chão para pisar. Então, se quiser, eu tenho essa mentoria também, tá bom? Perfeito.
Natasha, a pergunta do Prosa Verso e Vinho que não quer calar. Então, para fechar com chave de ouro, e é uma brincadeira, viu, João? É uma brincadeira nossa aqui. Primeiro, agradecer pelas suas mensagens, né? Pelo carinho que você passou conosco aí, dividindo, né, essa sua generosidade de compartilhar conosco aí a sua experiência, tá? Então, vamos lá. Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Se eu fosse Prosa, verso... o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? eu levaria prosa. Sabe por quê? Aê! Olha só. Muito provavelmente, em algum momento, eu poderia plantar uma vinícola, né? Então, assim, Por que não? o vinho pode ser fabricado, entendeu? A prosa eu teria que ter mais alguém comigo, então eu levaria prosa. Porque junto com a prosa vem o verso, e depois a gente planta a uva e faz o vinho. Aí, viu? Como ele pensa no futuro? É isso Exato. mesmo. João, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui conversando contigo, compartilhando aí você, né, com essa tamanha generosidade, como a Natália já disse aqui, compartilhando com a gente tanta sabedoria, né, muitos dos seus estudos, porque eu tenho certeza que para você saber de tudo isso que você está trazendo aqui para nós, você estudou muito, né? Então, muito do que você investiu para esse conhecimento. Muito obrigada de verdade. Se não mexeu com alguém aí, gente, mais tarde mexe, porque, olha, as provocações foram feitas. E meu povo quer ser mais provocado, quer se aprofundar no autoconhecimento, adquira o livro do nosso amigo João. Gente, dá para adquirir pela lá. Olha a capa, gente. A capa já diz tudo ali, né? Dá para adquirir pela Amazon, tanto físico quanto digital, e também pelo site da YouClap. A loja virtual da... eu sempre tenho dificuldade de falar o nome. YouClap. YouClap. É isso. Olha que nome bonito. Isso aí, saiu. Tá vendo, gente? Muito obrigada, de verdade, João. Foi um prazer imenso conversar contigo. Gente, sigam o João, porque o bacana dele é que ele traz essas provocações de uma maneira muito bem humorada nos vídeos dele, que a gente pôde aí dar uma espiadinha antes de entrarmos aqui para conversar com ele. Então, prazer imenso. Agradecer a todos que passaram por aqui. Muita gente passou por aqui. Aqueles que estiveram conosco até agora e aqueles que vão nos assistir ainda mais tarde. Lembrando que a live fica salva no Instagram, no YouTube e também no Spotify. E é isso! Isso aí. Obrigado, gente. Ó, eu que agradeço o tempo de vocês, dispensado aí, né? Só de vocês terem ficado esse tempo aí. Bênção de Deus, né? Para a minha vida, para a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês que eu aprendo toda vez que eu estou num momento como esse. Para mim é como se eu estivesse num palco, né? Então, é meu palco, que eu gosto mais. Deus abençoe. Isso aí, é isso aí. Obrigada. Beijo grande Beijo. a todos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.